os advogados têm que entender, tá? O marketing ele é uma ferramenta de gestão também. Tá? Não basta você ser bom. Sim. O cliente precisa conhecer o seu negócio, conhecer sua área de atuação, conhecer sua expertise para você poder ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então você precisa ser conhecido no mercado. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Danilo Barros e o assunto do dia é o papel do advogado como gestor, estratégia profissional, gestão de escritório, tudo que você precisa saber sobre isso. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Danilo, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom, Rafa, é um prazer estar aqui. Tá? Obrigado por mais esse convite. Opa! A gente já se conhece de longa data. Tá? Meu nome é Danilo, eu tenho quase 10 anos de formação, de carreira jurídica. Né? Atualmente eu estou me especializando pela FGV, eu faço um LLM em Direito Empresarial. E lá a gente aborda questões de gestão, as soft skills que o advogado não possui e ele não aprende muitas vezes na faculdade. Tá? Então a gente veio trazer esse assunto que é tão importante hoje em dia, porque a gente sabe que a advocacia está muito concorrida. Sim. Então a gente precisa de habilidades que não são ensinadas ali na faculdade, nas aulas de direito. Legal. Então vamos lá. Em cima do que você está falando, né? De que forma, então, o advogado pode encarar o escritório dele como uma empresa jurídica e fazer uma gestão mais profissional e mais eficiente? Bom, hoje em dia, Rafa, nós somos 1.200.000 advogados no mercado. Tá? Certo. Isso advogados com a carteira da ordem, a gente não está falando de estagiários e estudantes de direito, que também estão estudando para passar a ingressar, né, na carreira da advocacia. Então, na porta de entrada. Exatamente. Então, hoje, Rafa, só o conhecimento técnico não é mais o diferencial. Antigamente, o advogado sentava, abria o escritório, colocava a plaquinha dele lá na sala dele e esperava o cliente vir. Hoje, isso não adianta mais. Sim. Né? A concorrência é muito maior, as redes sociais tomaram também conta da questão jurídica, com marketing jurídico. Né? Então, hoje, o advogado que tem só o conhecimento técnico, ele não consegue se destacar. Sim. Né? É o básico, ter o conhecimento técnico. O hard skill dele é essencial, mas ele precisa de algumas habilidades que não são ensinadas dentro da faculdade. Né? Uma gestão, um marketing jurídico, até a questão financeira do escritório, ele, às vezes, muitas vezes ele não está preparado para lidar com isso. Da minha própria carreira, tá? Lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha noção do quão importante era você ter essa noção de gestão, né? Você tratar o seu escritório, Rafa, como uma empresa. Tá? Porque o estudante de Direito, ele faz 5 anos de bacharelado, né? Estuda para o exame da ordem, investe dinheiro, então ele quer lucro. Sim, sim. Ele não pode simplesmente contar com a sorte. Ele precisa fazer a sorte dele. Não é só o lucro assim, mas tem essa questão de até de se manter, porque ele está iniciando uma profissão, então ele precisa ser profissional, sustentar os gastos dele minimamente, ou se já tiver for pai de família, chefe de família, enfim, precisa sustentar a casa e assim por diante, né? Exatamente, Rafa. E hoje a gente tem essa questão também das inteligências artificiais. Sim. Né? A IA, ela veio para poder ajudar a advocacia, né? Trazer uma maior efetividade, economia de tempo, né? Mas também ela vai tirar mercado daqueles advogados que não são especialistas. Certo. Aqueles advogados que eles querem contar só com a sorte e com a questão, não, eu possuo conhecimento técnico e eu sou generalista. Certo. Existem alguns estudos que apontam que 2/3 dos advogados até 2030 vão ter perda de mercado por causa da questão das IAs. Sim. Tá? Então, o advogado que ele atua como um gestor, ele sabe liderar a equipe dele, ele sabe gerir o escritório dele como uma empresa, buscando lucro, né? Sabendo precificar honorários, sabendo otimizar tempo, utilizar ferramentas jurídicas de gestão, ele sai na frente. E em cima dessa questão do advogado como uma empresa, né, tendo uma empresa jurídica,
Como é que você vê essa questão assim do gestor, então, tá primeiro medindo e melhorando ou implementando técnicas que aferem a qualidade do serviço prestado, a fidelização do cliente? Como é que é isso na sua ótica? Na verdade é o seguinte, Rafa, o advogado hoje, ele tem que ser um parceiro de negócios do Sim, seu cliente, tá? Seja pessoa jurídica ou pessoa física. Porque o cliente ele enxerga o advogado como uma despesa. sim, A figura do advogado ela não é atrativa para o cliente. O cliente, quando ele vai procurar um advogado, normalmente ele já está com um problema muito grande, ele já está com uma dor de cabeça ali, que muitas vezes, né, ele vai enxergar o advogado como, poxa, mais um gasto, né? Eu já tive um prejuízo aqui, agora eu estou tendo mais um gasto com o advogado para solucionar isso, né? Só que isso pouco a pouco está mudando. Hoje, o advogado ele tem que ser encarado como um parceiro de negócio. certo. Tá? Ou seja, ele fazer uma assessoria jurídica para o seu cliente até mesmo antes do problema ocorrer. Tá? E como que ele vai fazer isso? Através de ferramentas de gestão, tá? Indo até o seu cliente, entendendo, por exemplo, no meu caso, eu atuo para empresas. Sim. Né? Então, eu vou até a empresa, eu conheço o negócio do meu cliente, eu conheço todas as áreas da empresa do meu cliente para poder fornecer o melhor, a melhor assessoria possível a ele. Entende? Inclusive, eu tenho um caso próprio de um cliente meu que quando a gente fez, né, o contrato, ele fechou comigo, ele tinha 19 reclamações trabalhistas. Sim. Tá? A partir do momento que a gente assumiu, ele não recebeu mais nenhuma intimação da justiça. Legal. Porque foi feito Uma um prevenção. trabalho de preventivo para isso. Né? Então, o advogado tem que saber ser negociador, e muitas vezes isso a faculdade não ensina. Tá? Ele tem que saber ter o tato ali e entender que nem sempre a questão técnica vai salvar a questão financeira da empresa. Ele Sim. precisa equilibrar na balança. Né? Pera, até onde o meu cliente tem direito, mas até onde isso vai dar de gasto para ele? E daí, Entende? só pescando aqui um ponto, né? Você falou até onde vai dar de gasto. O advogado tem uma atividade profissional e ele precisa ter a sua remuneração, ele precisa ter o seu retorno por essa prestação de serviço, né? E da mesma forma como uma empresa, a atividade da advocacia precisa ser lucrativa. Como é que você vê, então, essa questão de precificação do trabalho, a precificação que os colegas fazem na advocacia privada deles, enfim, como é que você está vendo esse cenário? Perfeito. Bom, é um tema bastante polêmico. Né? Nós temos a tabela da ordem que estipula um piso, né, de valor de honorários, mas a gente vê muitos advogados, às vezes, por medo de perder o cliente, cobrando valores baixos e literalmente pagando para trabalhar. Tá? Uma dica que eu dou para os advogados recém-formados que estão iniciando: não tenha medo de perder o cliente. Sim. E não deixe o cliente te procurar por preço. Tá? Sim. Se ele está te procurando por preço, tem alguma coisa errada. Sim. Porque o cliente te procura por preço, ele não quer a melhor qualidade de serviço. Ele quer o mais barato, ele quer um cara lá para tapar o buraco e vai ser o que mais vai te cobrar, o que mais vai te trazer transtorno e não vai te trazer uma lucratividade. Toda relação, Rafa, tem que ser ganha-ganha. Sim. Tá? Então, o escritório, para sobreviver, ele precisa de lucro. Né? E muitas vezes o advogado, por medo, não, o fulano, o vizinho, o advogado cobra menos. Sim. Né? Então, faça questão, mande para a concorrência. Eu já tive problema com isso, porque assim, logo quando eu comecei na advocacia, eu peguei um processo lá que era um reconhecimento de paternidade, enfim. Eu achei que na época seria super simples e cobrei um valor sem me atentar ao que a tabela da ordem colocava como mínimo, né? Cobrei abaixo achando que ia ser fácil. Né? E no final das contas eu fiquei trabalhando uns 8 anos nesse processo, que toda vez que eu tinha que peticionar, eu me arrependi amargamente do valor que eu tinha cobrado. Exatamente. E acho que todos nós, né, Rafa? Todos nós já passamos por isso. Quando eu iniciei a advocacia, você até conhece a minha antiga sócia, Sim. eu agradeço ela por isso. Eu
quando uma cliente me procurou, eu cobrei um valor X dela, tá? E aí numa conversa, mito, eu não cobrei um valor X, eu ia cobrar esse valor X dela. E em uma conversa, uma reunião com a minha sócia, ela falou, olha, esse valor aqui tá muito abaixo. Tá Ela fora. já tinha uma experiência a mais. Moral da história, tá? Eu consegui cobrar 14 vezes mais. Sim. E foi o primeiro honorário assim, realmente substancial que eu acabei recebendo. Sim. Então, aquilo ali me abriu a mente para pensar o seguinte, olha, eu preciso saber cobrar. Né? E aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que o advogado, o bacharel em direito, ele sai da faculdade sem saber cobrar. Ele não sabe como negociar, ele não sabe qual que é o valor justo por uma ação judicial, ele não tem nenhum tipo de competência sobre isso. Isso não é ensinado na faculdade. Então, ou ele aprendeu isso com alguém, num estágio, trabalhando como advogado empregado em algum lugar, ou se ele foi direto para a advocacia privada, ele precisa aprender sozinho de alguma forma, fazendo cursos, vendo vídeos, assistindo nosso podcast, enfim, pegando referências para poder se informar de como é que é esse mundo. E o pessoal tem que... Até bom para o pessoal acompanhar o seu canal, viu, Rafa? Para ficar atento a dicas que a gente vai trazer aqui. Legal. Né? Tanto eu quanto você, a gente começou a advocacia raiz tomando porrada. Como todo mundo. E hoje, com a internet, com até a questão da inteligência artificial, isso é mais facilitado. Sim. Né? Nós temos ferramentas aí de gestão, o Astrea, a DVBox, são ferramentas que podem ajudar o advogado. Né? É lógico, deixando claro que somente essas ferramentas não vão resolver o problema do advogado. Ele precisa ter esse conhecimento com ele. Sim. Tá? Saber precificar seus honorários, saber fazer uma boa proposta de honorários, apresentar os valores, mostrar o seu diferencial, né? Saber passar confiança para o seu cliente, porque a relação jurídica, né, cliente e advogado, é pautada na confiança. O cara quer se sentir seguro com o seu serviço. Sim. Em cima dessa parte de cobrança, Danilo, como é que você vê, então, a melhor forma, né? É lógico que varia cliente a cliente, caso a caso, o tipo de advocacia, mas é melhor aquele contrato com valor fixo, um contrato cota litis, um contrato por fase de processual, um contrato com uma entrada e um percentual, enfim, das várias modalidades possíveis de cobrança, qual que você entende que talvez seja mais adequado, aquela que o advogado deveria priorizar? Bom, isso vai depender muito, tá, da área de atuação do advogado e do processo em si, tá, da atividade que ele vai ter que prestar e do serviço que ele vai ter que prestar. A questão, Rafa, não é essa. Tá? É ele saber precificar, fazer um cálculo ali do tempo que ele vai despender para poder se debruçar ali na causa e poder, né, gastar energia para solucionar o problema do cliente, o lucro que ele vai ter, a complexidade da causa, tudo isso tem que estar envolvido. Sim. Né? Para você poder fechar um valor que seja interessante ao seu cliente, tá? Porque ele consiga pagar e cumprir com o pactuado ali, que você tenha um retorno, tenha um lucro. Sim. Né? E isso envolve também um planejamento de metas para você poder, por exemplo, mês a mês ter um faturamento maior, você fechar anualmente, né, o balanço do seu escritório com valor positivo, você ter o lucro em si. Sim. Porque por mais que a gente ame advogar, Rafa, né, a gente também quer ter uma qualidade de vida. Então, o meu propósito é esse. E em cima do que você está falando de qualidade de vida, a gente sabe que o tempo tem valor, né? Então, eu não posso ficar preso no escritório 15 horas, 16 horas, né? Exatamente. Eu preciso conseguir exercer o meu trabalho da melhor forma possível sem passar o dia inteiro trancado no escritório e sendo remunerado de forma justa. É o mínimo que se espera de qualquer profissional em qualquer profissão. Perfeito. E aí entra a questão da gestão. Sim. Tá? Porque o advogado que ele sabe delegar, ele não precisa ficar 24 horas dentro do escritório esperando o cliente chegar, bater na porta, ou ele querer resolver tudo. Ele precisa ter uma equipe, trazer uma equipe para ele de confiança, seja de pessoas ou seja através de ferramentas também. Sim. Tá? Às vezes o advogado, né, recém-formado, ele não tem essa estrutura para já iniciar com uma equipe. Né? Mas pouco a pouco ele migrando e aumentando a estrutura do seu negócio,
para poder fornecer um melhor atendimento também ao cliente. E no tá? começo da conversa, você tinha mencionado sobre soft skills, né? Sim. Vamos puxar esse assunto antes que eu me esqueça, que é o seguinte. Então, vamos lá. Em cima das soft skills, né? A gente está falando aqui de gestão e tal, né? De precificação. Como é que você vê, então, essa questão, primeiro, da comunicação do advogado, né? Da forma como ele se apresenta, como ele se comunica com o cliente, né? A firmeza com que ele apresenta o que será feito no processo, enfim, já envolvendo ali dentro da negociação. Sim. E também essa questão do marketing jurídico, essas duas habilidades. Então, comunicação ali casadinha com negociação e mais o marketing jurídico. Como é que você encara essa parte que se combina? Os advogados têm que entender, tá? O marketing ele é uma ferramenta de gestão também. Tá? Não basta você ser bom. Sim. O cliente precisa conhecer o seu negócio, conhecer sua área de atuação, conhecer sua expertise para você poder ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então você precisa ser conhecido no mercado. O ponto-chave da advocacia é você passar confiança para o seu cliente. Tá? O cliente, se ele se sentir seguro com a sua postura profissional, com o seu conhecimento, ele vai se sentir acolhido para poder confiar, muitas vezes, problemas, tá? Que podem ser irreversíveis lá na frente. Sim. Então, é extremamente fundamental. E como que você vai passar essa confiança? Não basta você pegar o diploma e mostrar para ele, pendurar na parede, porque não tem como ele adivinhar, ele precisa sentir essa confiança no olho no olho. Né? Então, você pode até captar o cliente, né, no digital, apesar de eu ser ainda até adepto de que o boca a boca, tá, é a melhor propaganda que existe. A gente tá? fala lá no escritório que o melhor cliente é aquele que vem de indicação de um outro advogado. Porque ele já tem um problema, esse problema ele já foi filtrado, o advogado parceiro já viu que precisa de uma solução jurídica. Sim. E quando um colega te indica para um cliente, esse é aquele que já vem com 100% de chance de fechar. Não é nem 99%, ele já vai lá para fechar. Ele só não fecha se você no atendimento identificar que não tem nada para fazer. Exatamente. E outra coisa, tá? O advogado ele não precisa falar difícil com o cliente. Sim. Usar termos técnicos, isso vai afastar o cliente dele. Tá? Seja um empresário ou né, qualquer espécie de cliente que venha até o seu escritório, tá? Ele precisa entender aquilo que você está passando para ele, entender a estratégia que você vai usar, você saber passar para o cliente essa confiança. Olha, a estratégia que vai ser usada será essa. Por exemplo, eu negociei uma dívida de mais de 1 milhão para um cliente meu. Sim. Tá? Tinham 3 advogados já passado por esse cliente, só que assim, eles estavam utilizando o convencional, tá? Brigando ali pelo contencioso e tudo mais, e não estavam tendo esse êxito. Sim. O que eu fiz? Eu utilizei as ferramentas de soft skill que eu tinha, né? É lógico, a gente fez todo o acompanhamento processual, né? Impugnamos o que tinha que impugnar, tudo devidamente nos autos. Toda a técnica processual. Mas utilizamos as ferramentas de soft skill e, consequentemente, o que a gente fez? Conseguiu negociar esse valor de dívida. Sim. Tá? E a gente trouxe isso ao processo e o cliente saiu super satisfeito. Legal. Tá? Então, é fundamental o advogado saber utilizar ferramentas que não são aprendidas na faculdade, tá? Não, é muito bom. Você falando sobre negociação, né? Eu entrei para representar uma prima minha numa dívida com um banco, né? E assim, é um processo que já se arrastava por 20 anos. E já estava uma dívida bem complicada, a gente conseguiu ali um bom desconto, ela fez a quitação. Então, assim, super satisfeita, limpou o nome, voltou a ter uma vida normal, sem aquelas tentativas de penhora do banco. Enfim, a vida dela voltou a caminhar normalmente. Perfeito. Porque, assim, além da economia, né, tem essa questão de devolver dignidade para o cliente. Né? Exatamente. E isso não tem valor que pague, Rafa. Né? A gente sabe, a gente lida com dores. Sim. Então a gente precisa, acima de tudo, também não automatizar a dor do cliente. Né? Então, quanto mais humano você for entender a dor do seu cliente, melhor.
Sim. Tá? Hoje em dia, a tela do celular está tornando tudo muito automático, né? Tudo muito frio. Sim. Por isso que é importante, por exemplo, o advogado que atua como eu atuo, prestando assessoria empresarial, né? Poxa, fala para o seu cliente, ó, estou indo aí tomar um cafezinho na sua empresa, vamos bater um papo, Sim. vamos conversar, eu quero entender como funciona o seu negócio. Para você trazer essa relação mais próxima, de confiança, tá? Mostrar que você é um parceiro do seu cliente. Você não está ali só buscando lucro também. Sim. Tá? É lógico, a gente repete, né? O advogado quer o lucro, mas mostrar que você sente a dor do cliente, você se preocupa com o cliente. E nesse contexto que a gente está falando do advogado como gestor, enfim, ele gerenciando uma empresa jurídica, como é que você vê, então, toda empresa, para aferir se está indo bem, se está indo mal, o financeiro é só dos pontos, né? Ela tem que aferir várias coisas ali dentro e geralmente são metas, são indicadores, enfim, em cima da pós que você está fazendo, né? Acredito que você esteja vendo sobre isso daí também. Sim. Então, nesse sentido, né, o advogado gestor, estou gerenciando uma empresa jurídica, como é que ele faz para criar metas e indicadores para o seu escritório? E ele, como um líder de uma equipe, geralmente o advogado tem secretário, estagiário, enfim, como é que ele faz para liderar essa equipe aí? Então, na verdade, Rafa, existem já ferramentas, tá, que são muito úteis para isso. Sim. Tá? Você pode, por exemplo, pegar um certo nicho do seu escritório, ver qual traz aquela renda mensal mais recorrente para o seu escritório, focar um pouco nisso, focar também na galinha dos ovos dourados também, para você poder, né, talvez uma área que não seja tão comum assim na advocacia, mas que possa te trazer a longo prazo ou a médio prazo um potencial de ganho grande. Tá? Sim. E tudo isso você vai utilizar através de uma boa gestão, né? Você precisa traçar a curto, médio e longo prazo metas, ter um planejamento sólido para você poder atingir esses objetivos. Sim. Né? E não só vamos deixar a vida me levar. Né? Então você vai aliar o marketing, tá, o jurídico do seu escritório, utilizar ferramentas de gestão para o seu escritório e fazer um planejamento financeiro, um planejamento de marketing também para você aumentar também a captação de clientes. Tudo isso através de uma boa gestão. Coisas que, né, a gente precisa tá se atualizando para poder trazer para o escritório e, consequentemente, melhorar na advocacia. Legal. E em cima dessa questão, né? Você falou, o advogado tem que fazer isso, né? É muita coisa para o dia do advogado, né? Sim. Porque se ele for fazer tudo sozinho, né? One man show, eu faço tudo, eu crio conteúdo, eu peticiono, eu cuido de audiência, eu atendo cliente, eu dou feedback para o cliente ativo, enfim, faço as iniciais, cumpro o prazo, né? A rotina do advogado fica extensa. Ele vai ficar 16 horas, 20 horas, 24 horas no escritório. Sim. E daí, como é que faz para poder administrar tudo isso, que ele não fique sobrecarregado? Bom, eu trago 2 pontos chaves aqui, tá? Principalmente para quem está iniciando. Primeiro, e a gente utilizou muito isso no começo, Rafa, é a parceria. Sim. Né? Poxa, o Dr. Danilo faz trabalhista, é especialista em trabalhista. O Dr. Rafael é o melhor advogado que tem previdenciarista. Sim. Então, isso fortalece muito, né? Não adianta, você pode ter, tá, um escritório full service, mas antes de tudo, né, quando você tem uma equipe enxuta, você está sozinho, você tem uma especialidade, fazer parcerias, né, divide um percentual. Sim. Eu indico para o Rafa um cliente, ganha um percentual em cima, e assim vai. Tá? E o outro ponto, e hoje está muito melhor do que lá atrás, é utilizar as ferramentas tecnológicas. Sim. Existe o WhatsApp Business, né? Eu falei do próprio ADV Box, do Astrea. São ferramentas que vão trazer essa otimização de tempo, tá? E a própria inteligência artificial, só que com uma ressalva. Tá? Não basta você só usar a inteligência artificial se você não tem o conhecimento ali do que ela está te enviando.
Não só a questão do que ela vai te entregar de conteúdo, mas também de como configurar, de como gerenciar a privacidade, os dados sensíveis que você está incluindo ali. Exatamente. Enfim, tem uma série. A gente tem visto aí condenações de multa por litigância de má-fé por conta de jurisprudência inventada pela IA. Porque assim, o pessoal ainda não entendeu que a inteligência artificial ela é feita para te agradar. Né? O objetivo final dela é entregar aquilo que você quer. Sim. E se para entregar aquilo que você quer, ela precisa inventar, ela vai inventar. Né? Ela dá aquelas alucinadas e inventa conteúdo ali para te ajudar, entendeu? Eu me deparei, inclusive, tá? Foi semana passada. Um advogado da parte contrária, ele juntou uma peça, eu bati o olho e a peça estava muito redondinha, né? Não tinha nem erro gramatical e tudo mais. Às vezes, numa digitação, você acaba cometendo, né? Sim, umas Eu vi que gafezinhas. foi uma IA ali que fez a petição, né? Ao consultar a jurisprudência, adivinha? Ela não existia. Sim, E eu me manifestei nos autos informando essa questão. Então, o advogado tem que tomar muito cuidado com isso. sim. Tá? É uma ferramenta poderosa, veio para ficar, vai tirar mercado no futuro de profissionais que são muito generalistas, né? Inclusive grandes bancas, grandes escritórios já utilizam ferramentas de peticionamento automático até. Sim. Então, isso já é uma realidade e isso não vai retroceder, né? É lógico, saber utilizar, né? Eu tenho uma visão muito otimista da ferramenta, da IA, mas é lógico, sabendo utilizar e sabendo até ser um gestor da IA. Legal. E você estava falando a respeito de escritório full service, advocacia generalista e assim por diante, né? Hoje, para quem está começando ou para quem quer crescer, é melhor ele virar um escritório boutique e ficar trabalhando num ramo específico ali, concentrado? Ou esse modelo full service não é o mais adequado? Como é que você entende isso? Eu tenho uma visão de negócio, aí pode ter colegas que possam discordar de mim, tá? A questão da própria advocacia de massa, eu sou muito contra essa questão. Pelo seguinte, você automatiza a dor do seu cliente, você não entrega um serviço de qualidade, tá? E você vai baratear o valor do seu serviço. Você não vai ser conhecido como o melhor, Sim. você não vai ser conhecido como especialista. Só que a gente tem que fazer uma distinção. A advocacia de massa, ela difere da advocacia full service, né? O escritório full service, ele vai prestar com qualidade em todas as áreas de direito, né, possíveis, o melhor serviço ali para o cliente. Sim. Né? Geralmente Então, com uma equipe grande, né? isso, eu sou totalmente a favor do advogado se especializar, né? No começo, fazer essas parcerias, aumentar o seu networking e, consequentemente, ir aumentando o seu escritório e tornando o seu escritório um escritório full service. Legal. E a gente falou um pouquinho sobre precedentes judiciais, né? Falando de jurisprudência inventada, né? Sim. Hoje a gente vive um fenômeno no Brasil que ele é um pouquinho raro. Porque, assim, quando a gente estudou o direito 10 anos atrás, a gente pode falar, porque nós somos colegas de universidade, Sim. né? O direito brasileiro, ele lá é baseado no civil law, o modelo romano, né? Tudo codificado e assim por diante. Sim. Nos últimos anos, a gente tem visto ali uma tendência de se valorar muito mais a jurisprudência dos tribunais, aquelas interpretações que estão sendo feitas pelo STF, pelo STJ, esses precedentes de tese de tema repetitivo, enfim, o direito brasileiro, ele parece que caminha, então, para esse sistema mais de common law, mais um sistema anglo-saxão. Como é que você enxerga isso? Na verdade, o próprio CPC de 2015 ele já traz Sim. Traz um pouco da essência do common law, né? Eu vejo com uma certa perspectiva positiva, tá, Rafa? Eu tive a oportunidade de passar um mês nos Estados Unidos me aprofundando até nessa questão do common law. Sim. Tá? E o common law, diferente, né, do nosso direito, né, romano, germânico, que ele é mais codificado, então o juiz ele aplica
a lei ali, né? Lógico, existem, né, a questão do entendimento jurisprudencial e tudo mais, a gente sabe disso, mas o direito do common law que possui tem nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, ele é mais argumentativo. Sim. E isso eu trouxe para o meu escritório, para a minha advocacia, porque eu tenho a especialidade de fazer sustentações orais nos tribunais, né? Principalmente ali no TRT aqui de Campinas. Então, é algo que eu, além de ser um entusiasta, tá, eu trago para o meu escritório para poder até dar um melhor atendimento ao cliente, resolver o caso do cliente de uma maneira, às vezes, não tão convencional, né? Lógico, aplicando as questões jurídicas aqui vigentes, tá, no Brasil. Tá? E o mundo hoje, Rafa, está globalizado. Sim. Então não adianta a gente... eu vou focar só na questão da nossa legislação pátria, né? Eu tenho cliente que mora em Portugal, que às vezes precisa de alguma ajuda. Eu tenho cliente norte-americano que às vezes tem negócio no Brasil e precisa resolver alguma coisa aqui também, né? E às vezes a visão dele é do sistema jurídico lá dos Estados Unidos. Se eu não conhecer, né, como que eu vou ter essa relação de proximidade com o meu cliente, né? Tem cliente na Argentina, então a gente precisa ter essa visão global. E a ferramenta de gestão traz exatamente isso. Não, legal. E é importante também, até para uma advocacia mais assertiva aqui no Brasil, né? Porque como a gente está nesse fenômeno de dar maior importância para as decisões, para os temas repetitivos, né? Se você realmente não acompanha o que está acontecendo nos tribunais superiores, principalmente, que o STF está decidindo, o STJ, né? Você vai ficar para trás, invariavelmente, né? Totalmente. Você não vai conseguir definir o direito, porque a gente vê, assim, muitas decisões nos tribunais superiores em que eles fazem uma harmonização entre diversos preceitos jurídicos, leis, enfim, interpretam de uma forma que talvez a gente até diverge, fala assim, não, para mim não faz sentido. Mas se eu sou obrigado a acompanhar por conta de ser uma posição dominante e com repercussão geral, que vai aplicar para todos os casos. Perfeito. Tá? E eu vejo isso com uma constante crescente, tá, no nosso ordenamento jurídico. Então, você advogado que está começando, tá, fica atento também a essas questões, que é uma dica valiosa que a gente está trazendo para vocês aqui também. Pode ser até um nicho bom para eles pensarem para trabalhar, né, efetivamente, assim, se especializarem em atuação nos tribunais superiores, né, no TST, no STJ, enfim. Perfeito. Né, porque pode ser um caminho legal ali para fugir do comum, para deixar de ser só mais um aqui. Exatamente. E um dos meus planos, tá, é trazer essa ferramenta de gestão para as universidades. Sim. Tá? Em breve, eu quero estar trabalhando nessas questões para trazer para as universidades essa questão do curricular da gestão, para o advogado já entrar no mercado competitivo, né? E não ficar perdido, como lá atrás eu queria ter esse conhecimento que hoje está até mais acessível, né? Eu acho que eu estaria, sei lá, 5, 6 anos na frente eu sairia. Né? Sim. Então, eu acho que é algo imprescindível ao estudante de direito, ao advogado que está começando, e até mesmo o advogado que já tem um tempo de casa, mas tem aquela visão mais antiga da advocacia. Sim. Né? Legal. Danilo, a gente combinou aqui de tomar um café junto, né? E conseguimos, né? Ficamos aqui meia horinha batendo um papo. Com certeza. Cara, muito obrigado de vir de novo falar comigo, né? Você sabe que eu vou te convidar de novo daqui a pouco, né? Você é sócio nosso aqui. Sim. Pode vir para ter papo quando quiser. Eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Rafa, eu agradeço, tá? Você é meu irmão, agora meu compadre, tá? E eu agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui com você, dando risada nos bastidores, né, tomando um cafezinho aqui, que a gente ama tomar um cafezinho. Sim. Né? Daqui a pouco vai ter o nosso café da manhã estilo viking, né? Sempre. De guerreiro, para a gente aproveitar. Tá? E foi um prazerzão poder trazer um pouco de conteúdo para vocês aqui, tá? E poder contribuir de alguma forma para o seu público. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.